Saúde o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional para aqueles que estiverem ouvindo ou assistindo pelo YouTube. Peço que se inscreva no canal, compartilha, curte o vídeo, ativa a opção de todas no sininho. A palavra de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do versículo 16 até o versículo 20, que vai dizer assim a palavra do Senhor. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa. Nasciste, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvar-nos. Glória a Deus. O tema desta passagem é: Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus enviou o apóstolo Paulo para a sua última missão nesta terra, a qual era ir para Roma, para a Itália, para pregar o Evangelho aos romanos, às nações. E ali Deus tinha dado uma visão ao apóstolo Paulo que eles não deveriam partir naquele dia de Creta. Mas eles desobedeceram, não deram crédito, até por não saber quem era Paulo, não deram crédito. E o capitão ali, juntamente com o marinheiro, seguiram viagem. Mas veio essa tempestade, a qual eles ficaram muitos dias sem comer, sem beber, lutando contra a tempestade. Lutava para um lado, lutava para o outro, mas nada poderia ser mudado, porque o vento e a tempestade levavam o barco para onde ele queria, e eles iam à toa. Ali seus esforços, suas forças não valiam de nada. Em muitas situações da vida, os nossos esforços, as nossas forças, as nossas sociedades, as nossas preocupações não podem fazer nada para resolver algumas situações difíceis as quais nós enfrentamos. No versículo 16 diz que correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas puderam ganhar o batel. E tentaram de todas as formas, cingindo o navio e com medo de darem a costa. Nasciste, eles amainaram as velas e assim foram à toa. Andando agitado por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Jogaram a armação do navio fora. Ao terceiro dia, fizeram de tudo, mas ali já havia muitos dias que não aparecia nem sol, nem estrelas, e caiu sobre eles uma não pequena tempestade. A tempestade só aumentava, ao ponto de Paulo dizer que fugiu a esperança de eles se salvarem. O 21 vai dizer: havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido?
a mim e não partir de Creta, assim evitaria este incômodo e esta perdição. Como eu falei no começo, o Senhor deu essa visão a Paulo e falou que não era para partir de Creta, mas eles temaram, não ouviram. Paulo disse: se vocês tivessem me ouvido, a gente não estava nessa situação, porque Deus falou comigo, Deus me mostrou. Então, às vezes, a desobediência de qualquer pessoa vai ter consequência. Deus deu uma ordem para Jonas: vá para Nínive pregar o arrependimento, porque eu destruirei aquela cidade. E Jonas desobedeceu, não foi. Jonas acabou indo parar na boca do grande peixe, na barriga do grande peixe. E lá dentro da barriga do peixe ele comparou aquele lugar com o inferno. Ele orou a Deus, pediu perdão e Deus perdoou e fez aquele peixe jogar ele para fora, cuspir ele. E aqui foi a mesma situação, desobedeceram aquilo que Deus tinha falado através do homem de Deus, o apóstolo Paulo, e pagaram o preço. E às vezes por causa do erro também de outras pessoas a gente acaba pagando o preço. Porque Paulo aqui não tinha errado, mas ele estava no mesmo barco e pagou junto com eles. O que o irmão quer dizer com isso, pastor? Que Deus castiga o inocente junto com o ímpio? Não. Deus, ele dá ele dá a cada um conforme aquilo que plantou. É a lei de Deus, a lei da colheita. Plantou, colheu. Mas Paulo estava no mesmo barco, no mesmo navio, não tinha como ele não passar pelas mesmas tribulações. Agora, creio que se o navio afundasse naquele momento, Deus salvaria ele e os outros não, que estavam em desobediência. Jonas também, só ele estava errando, mas ali os marinheiros também sofreram com a mesma tempestade que Jonas enfrentou, até o momento que Deus falou para lançar, Falou para ele que ele deveria falar para os marinheiros para lançar ele no mar. Depois que lançaram ele no mar, acabou a tempestade. Aleluia. Então passaram muitos dias sem comer, porque a tempestade era tão grande que creio que ele não tinha tempo nem para comer. Era só lutando com aquela tempestade para poder se salvarem. E não conseguiam nada. Aleluia. Não conseguiam nada. No 15 diz: e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. Aleluia. Então a tempestade foi tão grande que eles não podiam fazer nada, só deixavam a tempestade, o vento, o mar levar o navio, porque os esforços deles não valiam de nada. Naquela hora a experiência de tempo de marinheiro não valia de nada. A experiência do capitão não valia de nada. Naquele momento, o que podiam fazer era orar e pedir a Deus para que Deus os livrasse. Mas Deus ainda teve misericórdia, que falou novamente com o apóstolo Paulo e disse que se eles obedecessem agora nesta segunda vez, que o navio ia afundar, mas nenhum deles ia perecer. Nenhum deles ia morrer. Aleluia. E assim aconteceu. Deus falou: quando o navio bater, vocês pulem e nadem, que todos vão se salvar. E assim, nessa segunda vez, eles aprenderam a lição e obedeceram. E o navio se colidiu com a pedra e ficou ali estacionado, afundando. E eles pularam, como Deus falou através do apóstolo Paulo, e foram nadando até a terra, que tinha uma ilha ali perto. E ali Deus usou seu servo para curar o pai do chefe daquela ilha. E ali uma víbora o mordeu na mão e ele a sacudiu no fogo, e mal nenhum veio sobre ele, porque andava em obediência à palavra do Senhor. Então o segredo é estar sempre em obediência. A gente estando em obediência, ainda que o barco venha a afundar, Deus mesmo assim ainda nos livra. O barco se perde, mas a gente não.
o barco pode quebrar, mas a gente Deus livra. Aleluia. Porque o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os guarda. Mas se formos obedientes à palavra do Senhor, então quando resolveram obedecer, Deus nos livrou daquela mortandade. Então que aprendamos a ser cada dia mais obediente à palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe e guarde essa palavra com muito temor em nome de Jesus.